Olá, minha gente, mais uma vez estamos reunidos entre amigos nesta roda de bate-papo do Four Connections. E, como sempre, é um prazer conversar com você em qualquer hora do dia, em qualquer parte do mundo. Estou aqui com os meus amigos. Sil Farney, tudo bem, meu querido? Começando um novo ano, né? Já com os pés em 2021, tudo tranquilo por aí no nosso querido Rio de Janeiro, Mesquita, terra boa, gente boa. Fala, meu amigo Sérgio, que bom estarmos aqui começando mais um ano juntos com o For Connections, grupo de amigos, né? Com o César, com o Valmir. Estamos bem, começando bem, com muitas expectativas e uma perspectiva boa para esse ano, depois de um ano tão difícil como foi 2020. Valmir Delgado, meu querido companheiro, nos Estados Unidos, na cidade de Shelton, estado de Connecticut. Como é que está aí qual é a sua impressão já nesses primeiros dias do ano de 2021? Tudo tranquilo, meu querido? Seja bem-vindo. Olá, Sérgio. Olá, cada um de vocês que está aí com a gente aí, Sil Farney, César e todo mundo aí. A minha primeira impressão, Sérgio, é que eu acho que eu engordei esse ano. É possível. Nesse primeiro dia. Eu estou sentindo assim que parece, rapaz, que alguma coisa aconteceu da semana passada para essa semana e eu tenho a ligeira impressão que eu já engordei um pouquinho. Essa é a primeira impressão que eu estou tendo. Não tive tempo de analisar nada espiritualmente ainda, estou preocupado mais com o corpo. Espero que esse bate-papo hoje nos ajude na parte espiritual e também no corpo. Alguma resolução, algum propósito aí baseado nisso, não? É o mesmo propósito que eu tenho todo ano, tentar não engordar. Bom, nós vamos falar, meu querido César Carvalho, sobre disciplinas espirituais. O Valmir já está levantando uma bola, falando ali sobre a questão de resoluções, né, intenções para o ano, está falando aí do lado dele e tal, né? E a gente vai falar sobre esse assunto do ponto de vista das disciplinas espirituais. César Carvalho, como é que está aí nosso querido Rio de Janeiro nesse início de ano? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sérgio. Como estamos no início do ano, vamos botar os pingos nos is antes que a gente comece a equivocar. O Sil Farney não está em Mesquita. O Sil Farney, a igreja dele é em Mesquita. O Sil Farney está em Nova Iguaçu, onde mora. Então, assim, já vamos acertar. E o Valmir fez uma outra resolução, pentear o cabelo diferente do que resta. Ele está assim, uma mistura, assim, eu não vou nem falar dos personagens que me lembram, mas assim, é que o cabelo me lembra muito daquela a grande família, o Beisola, né? Bom, primeiro que eu não vendo pastel, né? Nada contra o que vende, mas primeiro que eu não vendo pastel. E segundo que a questão aqui não é pentear, é o contrário, é não pentear, o estilo novo. É coisa para geração. Você não entende, Sérgio, isso é para gente. Não, realmente. É gente com mentalidade mais nova. A beleza dessa nova geração, realmente, eu não consigo compreender. De fato, fica claro para mim que o assunto de hoje está bem apropriado. Disciplinas espirituais, né? Exercício das práticas espirituais, perdão, gentileza, generosidade, elogios. Nós estamos realmente na arena certa aqui. Isso, Fábio, me desculpe, mas eu estava falando de você como um morador de Mesquita, porque eu me lembrei que você tem um coração asleano, o mundo é a sua paróquia, né? Então acho que Mesquita, Nova Iguaçu, está tudo na sua jurisdição. Não, cara, é porque eu agradeço ao César pela correção, porque de fato isso mistura muito, né? Eu moro em Nova Iguaçu, mas minha vida está muito ligada à Mesquita por causa da comunidade, da igreja. E são cidades muito vizinhas. Mesquita é filha de Nova Iguaçu, né? Se emancipou há cerca de 20 anos, então está tudo intrinsecamente ligado. Mas, de fato, eu moro em Nova Iguaçu e pastorei em Mesquita. Muito bem, olha, vamos falar então, meus queridos irmãos e irmãs, batendo um papo aqui com esses três companheiros extraordinários, sobre disciplinas espirituais. O ano acabou de começar e essa é aquela fase em que, geralmente, pessoas fazem resoluções, propósitos, né? Propostas para o novo ano, e tudo isso é válido. A gente sabe que muitas dessas resoluções vão se diluindo conforme os dias vão passando, mas, ainda assim, ter o desejo de disciplinar a vida é sempre uma virtude, é algo positivo. E a gente quer falar sobre disciplinas do ponto de vista espiritual. De que a gente está falando aqui? Estamos falando de coisas que fazem parte do nosso viver cristão. Leitura das Escrituras, oração, jejum, meditação na Bíblia, silêncio, diário, mordomia cristã, enfim. É um cardápio vastíssimo, mas que nós vamos aqui, apesar da limitação do tempo, tentar tocar ou arranhar essas superfícies
e a intenção única é estimular nossos queridos irmãos e irmãs a considerarem a importância de, nesse ano que acabou de começar, praticar as benditas disciplinas espirituais. Alguns as chamam assim, outros preferem chamá-las de meios de graça. Nosso bom e querido John Wesley preferia chamar as disciplinas espirituais de meios de graça. Faz sentido, Silfarne? A ideia é que, para se evitar aquela visão um pouco rígida demais e até proteger-nos de uma prática legalista das disciplinas, Wesley preferia ver todas essas coisas, esse menu bonito que a gente começou a apresentar aqui, como meios pelos quais a graça fluía, e não simplesmente plataformas para o mérito humano na conquista da espiritualidade. Faz sentido a preferência por chamá-las de meios de graça? Boa nomenclatura. Honestamente, embora seja alguém que se aproximou um pouco de Wesley, lendo alguma coisa sobre ele, essa expressão eu nunca tinha lido, não. Me perdoe a ignorância, mas interessante demais, meios de graça, né? Porque, na verdade, tem um amigo nosso em comum, que é o Paulo Borges Júnior, e ele sempre, quando pega aquele texto bíblico, que me perdoe também, deve ser falhas de muitas rabanadas no final do ano e muito peru, tender e tudo mais, a memória está falhando do endereço, mas que texto bíblico que fala sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? E sempre quando a gente lê esse texto, passa essa impressão que eu vou me santificar para que eu fique qualificado para ver o Senhor. E ninguém vai conseguir fazer isso, né? Na verdade, ele faz uma analogia que eu gosto de usar muito também, botando na minha linguagem. Sem a minha santificação, ninguém em torno de mim verá o Senhor. Na verdade, eu não me santifico para ver o Senhor, porque eu vi o Senhor, agora eu me santifico para que outros o vejam através de mim. E eu vi por graça. Então, quando alguém é alcançado pela graça, isso foi um discurso que sempre volta à tona, quando se fala em disciplinas espirituais, novamente se bate, ou em meios de graça, esse termo lindo que você usou do Wesley, bate-se naquela questão de legalismo ou graça. Então, tem sempre aqueles que vão bater dizendo, mas isso é legalismo porque nós somos salvos pela graça, e qualquer tipo de legalismo que tente nos apropriar para Deus vai partir de novo para a lei. Mas não, é como dizia, a gente sempre cita a expressão do Bonhoeffer, né? da graça barata, né? Bonhoeffer sempre dizia sobre isso, dessa graça barata, essa ideia de que, porque eu fui salvo pela graça, mediante a fé, né? Como Paulo diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Passou a ideia equivocada, aliás, isso machucou muitos países de fé renovada, né? De fé reformada, perdão, porque perdeu-se um pouco o conceito moral, dando a ideia de que Deus não estava muito interessado em questões morais. Então, pela graça sou salvo, agora, se eu fui salvo pela graça, eu vou manifestar os sinais da graça. Eu creio que as disciplinas espirituais, os meios de graça, como disse Wesley, são formas de revelar ao mundo o poder que a graça tem para restaurar alguém. Eu até citei no começo do papo aqui uma série muito boa que está sendo falado muito no aplicativo, né? The Chosen, esse meio inglês aqui cearense, The Chosen, o escolhido, e tem uma cena, um dos episódios que é lindo, que o autor da história, The Chosen, ele fez como os autores fazem, a liberdade da cinematografia, do romance, de criar alguma coisa em torno da história, da dramaturgia, né? Então ele pegou a história de Maria Madalena, né? E criou toda a história em volta, em torno, bem interessante. Mas onde eu quero chegar? Ela encontra-se com Jesus, Jesus se encontra com ela, e ela liberta, e depois, na trama, eles colocaram ela possuída por demônios, e Nicodemos vai tentar libertá-la e não consegue fazer o exorcismo com ela. Depois a encontra e percebe o rosto transformado e pergunta: quem fez isso com você? Eu creio nesse poder que é na graça mesmo. E as disciplinas espirituais devem ser meios de revelar o quanto a graça me transformou. Evidentemente, ninguém deve orar, jejuar, ler a Bíblia e tudo mais que falarmos aqui sobre disciplinas espirituais na expectativa de que isso vai me aproximar de Deus. Mas na perspectiva de quem já foi alcançado pela graça, eu revelo a graça através da minha vida e da santificação das disciplinas espirituais ou meios de graça, como você lindamente falou aí, Sérgio. Uma analogia muito comum é a ideia do chuveiro, né? Você vai tomar banho, é necessário que você se mova em direção ao chuveiro e vire a maçanetazinha na parede, a água então começa a descer e você então se posiciona e a água te lava, né? Você não se lava sozinho, você não tem condição de se autopurificar com banho, você precisa da água que cai pelo chuveiro. No entanto, você precisa também tomar posições.
caminhar em direção a ele, colocar-se debaixo dele, virar maçaneta. Então, a ideia de Wesley vai por aí, né? As disciplinas são posicionamentos, mas, na verdade, quem faz o trabalho de santificação, purificação, aprofundamento da nossa amizade com Jesus, enquanto oramos, lemos a Bíblia, jejuamos e praticamos as disciplinas, é o Senhor, para que o mérito seja sempre e unicamente dele, né? É uma conjuminância importante aí entre a nossa posição, nosso posicionamento, mas reconhecendo que é a graça. A oração é o chuveiro, né? A leitura da Bíblia é o chuveiro, o jejum é o chuveiro. São meios pelos quais a graça flui, né? Muito bem. Quero aproveitar aqui, antes de avançar com o nosso assunto, e sugerir que você entre aí no nosso canal, no For Connections, e dê a sua curtida. Você sentiu que o papo está legal, e esse é apenas um dos muitos assuntos que a gente trata aqui costumeiramente. Dá a sua curtida, inscreva-se no canal se você ainda não fez, acesse as notificações, para que você possa sempre receber informação sobre o que rola aqui no For Connection. Espalhe a notícia para os amigos e vai ser bom para nós, para você, e vai abençoar alguém, com certeza. Muito bem, Valmir Delgado, você que acabou de colocar um sinal aí de 10 minutos, né, dizendo que o tempo está passando. Valmir, deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria que você nos ajudasse a pensar aqui. Existem 12 disciplinas que são muito comuns, né? Eu vou lê-las aqui, porque elas aparecem, inclusive, num livro que eu quero até recomendar, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, editora Batista Regular, Donald Whitney. E ele fala sobre 12 disciplinas. Leitura das Escrituras, oração, jejum, adoração, meditação nas Escrituras, serviço, silêncio ou solitude, diário, aplicação das Escrituras, evangelismo, mordomia e aprendizado. Eu fiquei pensando, Valmir, você acha que confissão de pecados deveria ser também encarada como uma dessas disciplinas espirituais, deveria ser praticado de maneira intencional, deveria ser incluída intencionalmente no nosso menu de relação com Jesus? Confissão de pecados, ao seu ver, deveria ou poderia fazer parte de uma lista clássica dessas? Ou não faz sentido? Olha, Sérgio, o livro de Tiago, no capítulo, se eu não me engano, capítulo, acho que 5, né? Acho que é 5, verso 19, fala: confessai uns aos outros os vossos pecados, né? Para que sejais curados. Então, esse é um debate que existe no meio teológico em relação, inclusive, a o que é ou o que não é a disciplina espiritual. Na verdade, existem até alguns ramos da igreja que são até contras alguns desses chamados tópicos da disciplina espiritual, por causa do tipo de entendimento. Como você falou aí que o Wesley tratava a disciplina espiritual como meio de graça, não apenas o Wesley, mas a Confissão de Westminster, por exemplo, que foi a base da Igreja Reformada na Inglaterra e que depois foi influenciar a Escócia e que hoje tem, inclusive, uma influência muito grande nas igrejas presbiterianas mundiais, né? Eles também consideravam a disciplina como um meio de graça, ou seja, um recurso visível da manifestação, da mediação de Cristo. Ou seja, quanto mais você... A ideia é que foi uma coisa instituída pelo próprio Deus para que manifestasse a mediação de Cristo para nós e o sacrifício e o amor dele. Então, partindo desse pressuposto, fica difícil a gente determinar quantos tipos de disciplinas existem ou não, porque vai depender da interpretação de cada um de acordo com aquilo que ele olha na Escritura. O próprio John Wesley colocava em alguns dos seus escritos como uma forma de disciplina espiritual, até mesmo frequentar as reuniões metodistas na época, que nós poderíamos chamar hoje de células, os grupos de estudo, né? Então, para ele, até a própria, como se fala no português, assiduidade, Assiduidade. Né? Assiduidade de frequentar as reuniões, e isso, com certeza, ele talvez traíra até com relação aos templos, ele considerava até mesmo frequentar as reuniões como sendo um tipo de disciplina. Eu creio que confissão de pecados pode ser visto como um tipo de disciplina espiritual. O único cuidado que a gente tem que ter é que nós diferimos, por exemplo, de algumas outras igrejas em relação ao propósito da confissão, né? Nós não acreditamos na confissão como é feito, por exemplo, na Igreja Católica, onde uma pessoa vai ter o poder e a autoridade para determinar uma ação salvífica após você ter confessado e estabelecer, inclusive, não disciplina, mas atos que você vai fazer como penitência para pagamento daquilo, porque aí nós entramos numa outra área.
até onde a disciplina espiritual pode ser vista também como penitência. Nós sabemos que durante o mover da história cristã, houve vários movimentos, alguns mais reclusos, como os monastérios, onde eram pessoas que se dedicavam muito mesmo às disciplinas espirituais, mas que tinham também o caráter de penitência. E quando a gente vai para esse âmbito da penitência, a coisa, novamente, volta a se complicar, porque não existe nada que nós possamos fazer que vai pagar um preço pela nossa salvação, no sentido de penitência, no sentido de algo salvífico. Então, a confissão, eu creio que pode ser, sim, uma boa disciplina espiritual, até porque, para aliviar os nossos corações, confessando uns aos outros, e não apenas confessando pecados, como chamar assim, Sérgio, mas confessando as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, abrindo o coração com um amigo, como nós 4 aqui, inclusive, temos esse hábito de fazer. Eu não sei, para te falar a verdade, se isso é uma disciplina espiritual institucionalizada nossa, eu creio que não, é uma coisa natural, mas quantas vezes eu, você, Silfarne, César, a gente liga um para o outro, a gente fala das nossas fraquezas, dos nossos temores, hoje eu não estou bem, inclusive nesse programa, quantas vezes nós já chegamos, gente, e ligamos assim, hoje não dá para gravar, eu não estou legal, eu estou passando por uma situação aqui na minha família, minha cabeça não está boa. Eu creio que isso funciona como um recurso visível que Deus nos permitiu. Uma das coisas que é considerado na lista é a comunhão, né? E não apenas a comunhão na igreja, mas essa comunhão com os irmãos que nós temos aqui. Então, eu não diria, Sérgio, que é uma disciplina que a pessoa tenha necessariamente que fazer, mas eu diria que é mais uma opção que, se ela abrir, quiser tomar posse disso e usar isso, ela vai ter benefícios, porque até a própria palavra de Deus nos orienta a isso. Vai manter a alma ventilada, vai reconhecer a sua limitação humana, vai reconhecer a soberania de Deus, confessar coisas boas, confessar fraquezas, limitações. A gente faz isso o tempo todo. Você que está aí participando da nossa mesa, olha, aqui você está conversando e inserido num contexto de companheiros que estão sempre confessando, né? Confessando coisas boas, confessando lutas, dificuldades, pecados. E a gente vai, assim, mantendo a alma ventilada e recebendo a graça que nos habilita para viver. César Carvalho, meu querido amigo. César, eu queria trazer aqui para você nos ajudar, por gentileza, o texto de 1 Timóteo 4:7, onde o apóstolo Paulo exorta Timóteo da seguinte maneira: exercita-te pessoalmente na piedade. E aqui fica claro que Paulo está trabalhando a ideia mesmo de disciplinas, né? A própria palavra disciplina, ela tem um parentesco etimológico aí com a palavra discípulos, vem do latim discípulos, né? Da mesma raiz. Então, disciplina e discipulado estão intimamente associados. Claro que há sempre o risco, como já foi denunciado aqui, de se praticar a disciplina de maneira legalista, de maneira exacerbadamente humanizada, mas não precisa ser assim. Não é porque existe o risco que a gente não vai praticar, correto? É possível praticar da maneira adequada e bíblica. Então, Paulo fala aqui de exercício mesmo, né? Inclusive, ele usa um termo grego que é gunazê, exercita-te, ginazê, e tem a ver com ginásio, né? Vem o ginásio, a prática de preparar-se para as Olimpíadas da Grécia Antiga. Então, parece que Paulo tem esse pano de fundo quando diz para Timóteo: vai lá, meu filho, treina, pratica, conforme você busca Deus na palavra, na oração, na solitude, no jejum, na confissão, na comunhão, você está treinando para os dias maus. E eu pergunto para você, César, meu querido, como é que a gente pode, César, coadunar essa exortação bíblica clara de que tem que haver uma intencionalidade com o perigo do legalismo? Tem como a gente conjuminar isso? Ser intencional como atleta, indo para o ginásio, como Paulo sugere a Timóteo, mas com muito cuidado para que isso não se torne uma atitude de muita confiança no nosso próprio resultado no exercício. Faz sentido a minha pergunta? Faz. Bom dia a todos, aos nossos queridos irmãos que estão participando. Só para voltar aqui, para dar referências, o texto que o Silfarne citou no início está em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu creio que, de fato, essa é uma área bastante nebulosa, Sérgio, nesse sentido, né? Porque quem
quem defende a prática das disciplinas espirituais com muito afinco, muitas vezes pode transformar isso numa questão meramente religiosa. E quem não, que fica mais aquela zona relaxada da fé, né? Jesus já fez tudo e tal, pode viver uma fé um pouco fragilizada. Então, eu creio que a grande saída para isso, mais uma vez, como quase tudo que a gente discutiu aqui, é buscar o equilíbrio. É atar o equilíbrio ao pescoço como sendo um colar, ou seja, não perder de vista nem a necessidade das disciplinas e também não pensar que a fé cristã, por si só, num sentido, ela já resolveu todas as questões, né? A graça de Deus já resolveu todas as questões. Eu gostei muito dessa visão do chuveiro, né? Onde você toma, então, uma posição, embora tudo já esteja no lugar, o agente humano, nesse processo, ele vai para as posições ajustadas para viver. A única coisa que eu gostaria de pensar é que, é claro que a lista de disciplinas que você citou, elas seguem um padrão, que eu diria, um padrão mais tradicional dessas disciplinas, como o próprio Richard Foster faz isso, né, nos seus livros, né, Disciplinas Espirituais, Celebração das Disciplinas, o Dallas Willard, que é outro papa das disciplinas espirituais, e um mais recente, James Bryan Smith, também, que lançou 3 livros de disciplinas espirituais que nós já nos apropriamos em leitura, aqui até em grupo na igreja, que é Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida e Maravilhosa e Boa Comunidade. Também o Altberg, quando ele escreve A Vida que Você Sempre Quis e que Deus Sonhou para Você. São livros de disciplinas espirituais, mas que acrescentam um pouco da realidade do nosso tempo para esse exercício de disciplinas. Então, tem a ver com esse olhar para as disciplinas, mas também para o nosso tempo. Ou seja, é possível que alguém esteja jejuando de maneira contundente, efetiva, mas seja tomado por uma avalanche de pressa, de correria na vida, e não perceba que isso pode interromper essa relação que ele está buscando a partir do jejum. Então, eu estou até antecipando, né? Na minha própria vida, quando eu percebi isso e lendo esses livros, lembro desses autores, eu incluí algumas coisas, entre elas, ou dentre elas, por exemplo, a desaceleração como também um aspecto da disciplina espiritual. Mas como é que a gente pratica a desaceleração nesses tempos? Uma coisa que um dos livros, ou quase todos, acabam apontando, quando vem para esse viés de disciplinas mais presentes no nosso tempo, é um exemplo simples. Se eu tenho uma reunião marcada X horas, né? Sei lá, um X horário, eu sei que eu levo tantos minutos de lá aqui, mas eu sei também que o trânsito pode complicar. Então, eu saio um pouco mais cedo, dirijo pela faixa mais lenta da rodovia ou da estrada onde eu esteja e vou fazer isso sem pressa, sem correria, sem loucura. Então, o convite das disciplinas é que você desfrute a vida de maneira intencional sempre, porque muitas vezes nós ficamos meramente como foi falado aqui, a gente se confessa muito um para o outro, mas muitas vezes não de maneira intencional. Nós fazemos muito subjetivamente, pela questão da nossa relação, mas não aplicando o que estaria por trás desse espírito que as disciplinas têm em si mesmas. Então, eu entendo que a gente precisa, de alguma forma, entender o nosso tempo e ajustar as disciplinas, as já elaboradas, já defendidas, também com disciplinas que têm a ver com a nossa dinâmica de vida desse tempo, mas sempre com intencionalidade, porque sem isso ela não funciona como disciplina.
Fantástica essa palavra, intencionalidade, né? Muito melhor do que legalismo, né? Então, eu posso ser intencional sem ser legalista, mas, ao mesmo tempo, sendo intencional, não serei relaxado, jogando tudo para o colo do que Deus já fez em Cristo e negligenciando a minha posição em relação à graça. Se o Farner, meu querido, você levantou a mão? Foi Não, para estou só compartilhando o que o César está falando, essa questão Pois da... não. Uma das coisas que mais fala aqui é a questão do paradoxo, né? Toda hora a gente fala disso. E é interessante pensar isso. Realmente, eu acho que, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, uma das formas de exercer disciplina espiritual é desacelerar, né? Ao mesmo tempo, de forma intencional, como o César falou, mas toda relação com Deus também envolve intensidade. E a grande discernimento é saber onde eu preciso ser intenso ou não, né? Então, ser intenso não quer dizer necessariamente ser hiperativo, né? A hiperatividade, a atividade em excesso, aponta exatamente para uma falta de intencionalidade. Como eu não estou intencional, eu acabo sendo hiperativo, gastando energia que não é para gastar. Agora, envolve a intensidade. Uma intensidade com intencionalidade e com discernimento vai gerar essa desaceleração que o César falou. Então, olha como isso é legal. Por exemplo, ele falou o exemplo que ele contou. Se eu tenho um horário para chegar no lugar, aquilo é uma intencionalidade, eu tenho um compromisso que vai envolver intensidade, eu tenho que estar inteiro naquele compromisso. Se o horário é às 14 horas, eu sei que, teoricamente, meia hora eu chego, mas já partindo do perigo de ter um trânsito, um acidente que pode fazer com que aquela meia hora vire uma hora, eu saio, então, um pouco bem antes desse período para ir com calma para lá. Então, estou sendo intenso, intencional e desacelerando. Porque a gente pode cair também no equívoco, que a gente tem visto sempre, né, César? O pessoal que é muito reflexivo fala, não, de fato, se eu fui alcançado pela graça, se eu sirvo ao Senhor. Então, porque uma das disciplinas espirituais é o serviço, né? Então, a gente fala uma das disciplinas é o serviço. Serviço é disciplina, estar servindo o próximo. Aquele episódio clássico da mulher samaritana, quando os apóstolos chegam para encontrar com Jesus, e ele fala, olha, se eu já comeu, não, a comida eu tenho, vocês não sabem, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, eu trabalhei com vendas muitos anos, né? Quem trabalhou com vendas sabe disso. Muitas vezes está num dia zerado, sem vender nada, e você está 4 da tarde, morrendo de fome, cara. O teu estômago começa a roncar e você sabe que tem que comer, ou muito cansado, você quer sentar e relaxar, recebe a ligação de um cliente a 40 quilômetros de distância de você, a fome passa na hora e você vai, porque é a intensidade movido com a intencionalidade. Então, sim, o evangelho envolve intensidade, mas se essa intensidade perder a sua intencionalidade, ela pode virar hiperativismo, não vai haver tempo para desacelerar, vamos estar sempre acelerados e, de fato, o serviço não passa a não ser mais uma disciplina espiritual, nem um meio de graça, e passa a ser simplesmente um trabalho de um empregado prestando conta ao seu patrão. Fala, Valmir. Não, eu só dando um adendo aí com relação a essa questão da intensidade que o César puxou e você completou, eu acho que está muito relacionado também, o César até deu o exemplo dele estar dirigindo, com a questão da velocidade e da pressa, né? Existem coisas na nossa vida que é importante você ter velocidade, né? A velocidade não é o problema, até para a gente ser produtivo e fazer mais coisas, é importante ter velocidade. Por exemplo, se você fosse ler um capítulo e você levasse 10 horas para ler um capítulo de um livro da Bíblia, não seria tão produtivo para você quanto você conseguir ler, por exemplo, em 10 minutos ou 20 minutos, né, até meditando melhor. Mas pressa não é isso, né? A pressa pode nos levar, como tem alguns ditados, a pressa pode nos levar à imperfeição, a pressa pode nos levar a essa ansiedade aí que o César mencionou, e eu gostei muito deste exemplo do César, porque o César trouxe uma coisa assim usual, né? Uma coisa do dia a dia que nós fazemos praticamente, uma grande maioria das pessoas, né, César, faz praticamente todos os dias, seja dirigindo, ou seja no ônibus, ou seja no metrô, e às vezes a gente não associa isso com espiritualidade, né? Você está simplesmente dirigindo um carro, e como que o curtir a vida, aqui na América a gente usaria a palavra enjoy, é uma palavra que o americano usa muito, né? Enjoy aquele tempo. Você está dirigindo, está ouvindo um hino, você está relaxado, você está falando com Deus, você está usando aquele momento até mesmo para poder ter uma comunhão com Deus. Então, só para diferir essa questão, né, da velocidade e da pressa. É importante ter Não, velocidade em algumas coisas. Você vai fazer um curso, por exemplo, se o Farno vai começar um curso de mestrado, eu acho que a gente até começou, se você vai fazer um curso de mestrado em 20 anos, é uma coisa, mas se você vai fazer ele em 3 anos, vai te dar mais possibilidade de aproveitar e ser mais producente, né? Mas isso não quer dizer que você tem que ter pressa em fazer o curso. Velocidade, mas não pressa, né? eu diria, se me permitirem a participação também nessa conversa de pressa,
se não me engano, citando C.S. Lewis. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: pressa não é coisa do diabo, pressa é o diabo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu até entendo a questão da intensidade, mas eu acho que o pessoal tá entendendo equivocadamente a questão da intensidade, sabe? Eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso conquistar. Eu acho que essas palavras estão na moda e muitas vezes incentivada por um processo de coaching que tenta extrair das pessoas uma volúpia para atingimento de metas que talvez, no final das contas, não seja saudável. Temo entender, no sentido, eu quero entender de fato que uma bananeira ela não executa nada além da natureza dela quando ela produz bananas na época certa, né? Nesse sentido, o grande problema nosso está sendo exatamente a transgenia, né? A gente precisa e quer o tempo todo que aquela árvore dê aquele fruto, então eu preciso modificá-la geneticamente para que eu possa me deliciar com seus frutos, porque a gente não entendeu que existem frutos de cada estação e a gente não quer viver baseado nos ciclos, nas estações. A gente quer exatamente ter aquilo que nós desejamos a tempo e a hora. Eu quero agora, quero para já. E nessa correria, muitas vezes, aquilo que seria intensidade se torna perversidade, não só contra mim, mas contra os outros que estão comigo no ambiente cristão. E aí eu começo a querer e exigir resultados das pessoas e fazer projetos de crescimento, e eu preciso produzir líderes assim transgênicos e muito velozes, como se pudesse fazer um líder cristão no micro-ondas. É bom entender e é bom dizer que o forno de Deus é um forno a lenha. E ele precisa, para a execução dessa tarefa, da formação de pessoas que sejam integrais, íntegras no seu discipulado, elas precisam de tempo e estação própria. Como disse o salmista no Salmo 1, eu quero estar plantado junto aos ribeiros das águas, porque é assim que o justo está. E ele dá o fruto na estação própria. E o que a gente vê hoje é uma aceleração que não tem a ver com intensidade, tem a ver com uma percepção equivocada da vida, das fases da vida, das estações da vida, dos momentos da vida. Porque eu sei que eu corro um risco aqui, mas o que acontece é que a gente está tirando da possibilidade desse caldeirão o ócio também como um elemento importante da vida, ou seja, um tempo para não fazer nada, um tempo para descansar, um tempo para relaxar a mente, um tempo para estar tranquilo, um tempo para curtir, como disse aí Valmir, a vida. E isso parece que vai contra todo o processo da história, mas não vai. Se a gente não... A gente acostumou dizer que os ociosos são preguiçosos, mas muitas vezes o ócio ligado à espiritualidade, no sentido de ele ter o lugar e o espaço, o momento dele, faz parte da construção da vida. Eu só acho que a gente está muitas vezes deixando, por conta dessa vou usar como a gente está toda hora criando uma palavra, né? Dessa coachização da mentalidade, e a gente está querendo resultado o tempo todo, extrair do outro todo o potencial dele de uma vez só. E a gente está impedindo que as pessoas vivam, respirem, sejam tranquilas. E isso, para mim, é o grande prejuízo que ofende o espírito das disciplinas, citando Dallas Willard. Muito bem. Olha, só lembrando a você que está aí participando conosco desse bate-papo em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora do dia, por favor, dê lá a sua curtida no nosso canal, o canal do For Connections, e aproveite também para inscrever-se, se você ainda não fez,
E também, claro, acesse aí as notificações para que você possa sempre estar recebendo conteúdos que rock nesse bate-papo de amigos. E você também é muito bem-vindo a esse bate-papo, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos já avançando para os momentos finais desse momento de hoje, falando sobre disciplinas espirituais, mas eu quero chamar aqui uma palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 15, é um texto clássico, né, bastante conhecido, dos discípulos de Jesus, como nós, pela graça, também o somos. E eu gostaria apenas de ler poucos versos do capítulo 15 de João, já avançando para o final. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui dos nossos amigos César, Silfarney e Valmir dicas, sugestões, né? E também gostaria que vocês nos ajudassem, meus queridos, no aspecto prático. Nós estamos aqui trabalhando questões fundamentais, teóricas, né? Importantes com relação às disciplinas espirituais, mas do ponto de vista prático também, como é que está sendo na vida de vocês a experiência com esse menu de disciplinas, tanto as clássicas, não é? Quanto as modernas, César. Está me dando a impressão que os tempos modernos, nossos tempos, estão sugerindo o surgimento de novas disciplinas, como essa que você mencionou aí, o desaceleramento, não, desaceleração, como queira, o desfrutar da vida, não é? Enfim, o descanso, né? Intencional, né? Você falou aqui do ócio, mas do ponto de vista do descanso intencional. Seja como for, o mestre disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Há uma intencionalidade do mestre aqui, né? Frutificação. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim. Queria chamar a atenção para essa expressão. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, a ideia do permanecimento nele. Discípulos já se converteram, mas aqui é uma ênfase no permanecimento, na conexão com ele. Está em mim, como eu em vós, a vara não pode de si mesma dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Há uma repetição intencional. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu estou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, é muito clara aqui a repetição dessa ideia do permanecimento, na conexão com ele. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Bom, aí a palavra passa a ser permanecimento, que entra na dinâmica, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Enfim, parece-me que estar nele, permanecer nele, é a tônica das disciplinas espirituais. Nós já somos dele, já nos convertemos. A audiência aqui é composta de discípulos, convertidos. Mas Jesus está dizendo, convertidos precisam aprender a permanecer nele, a estar nele. E o que nos ajuda nesse mundo tão conturbado, como já foi dito aqui, César, Valmir e Silfarney, a importância de termos cuidado com as pressões da vida presente. Como é que a gente continua atado a ele, permanecendo nele, conectado nele? Parece-me que as disciplinas ou meios de graça vão nos ajudar nesse sentido. A ideia aqui não é praticar disciplinas espirituais para ostentar espiritualidade, para me sugerir superior a ninguém, nem na igreja, nem fora dela, mas apenas, já que Jesus é o caminho pressupõe caminhada, permanecimento, passo a passo, continuidade, um caminho que começou na conversão e que vai avançar pela eternidade afora. É aí que as disciplinas vão entrar, nesse permanecimento nele. Fala para mim, Silfarney, como é que está sendo na sua permanência nele? Desde que você se converteu, no seu caminhar no caminho que é Jesus, estando nele, permanecendo nele, como ele tão fartamente falou aqui aos seus discípulos no capítulo 15.
Fala para a gente, como é que, na sua experiência, as disciplinas têm te ajudado nesse permanecimento, nesse caminhar com Jesus? Ô, meu amigo, dura coisa me pediste. Eu falo por mim, mas eu penso que a maioria de nós tem a sensação, a percepção de estar muito aquém do que deveria estar nessa permanência. Mas, sim, eu tenho convicção que permanecendo nele, a única possibilidade de estar em pé. Na verdade, eu creio que a glória de Deus já foi derramada nesse mundo, como ele fala em Isaías, quando Isaías tem aquele vislumbre da eternidade, vê o Senhor assentado no trono, os serafins à sua volta, e a declaração dos serafins era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a terra já está cheia da sua glória. O que falta era ser percebida. É quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Então a glória é manifestada com Cristo em nós. E esse Cristo em nós envolve essa permanência que o próprio Cristo falou da vara ligadas à árvore, né? Enxertadas nele por amor. Permanecer nele, essa é a maior luta, César e Valmir. Conheci o senhor aos 11 anos de idade, estou com 54 anos, e nessa jornada muitas vezes me senti fragilizado, tive dúvidas, muitas vezes tive medo, muitas vezes o ativismo me levou a ter mais pressa do que velocidade, como disse muito bem o Valmir. Muitas vezes eu fui muito mais reativo do que ativo pela jornada do ministério. E aí eu preciso o tempo inteiro me lembrar quem eu sou nele. Eu quero encerrar essa minha fala lembrando um vídeo que eu já falei várias vezes sobre ele, do David Wilkerson, que também foi um ícone que eu respeitei muito. Sei que nos Estados Unidos foi uma figura muito controversa, né? Amado por alguns, odiado por outros, por ser visto como legalista. E o David Wilkerson, assembleano, pentecostal, aquele cara bem avivado, ele, na última pregação que ele pregou, que é uma mensagem, até tem em português, se você quiser assistir no YouTube, se botar a última pregação, o David Wilkerson, legendado em português, ele prega na igreja do Nick Cruz, essas tramas de Deus. A última pregação dele foi na igreja do primeiro discípulo que ele ganhou lá nas gangues de Nova York. E ele prega para pastor, ele está bem cansado já, tinha passado por um câncer, então, acho que 80 anos de idade na época, um pouco antes de morrer. E ele fala sobre o círculo que ele criou no começo da vida dele. Ele diz que ele criou um círculo onde ele e Jesus se encontravam. Ele ia para a floresta orar, ficava um tempo dentro do carro, horas orando. E com o passar do tempo, ele ficou colocando coisas dentro do círculo, o círculo foi aumentando. E de tempo em tempo tinha que fechar esse círculo mais uma vez. Sei que a vida exige da gente, como o César falou, uma dinâmica e uma disciplina espiritual própria para esse tempo. Nosso tempo não é o tempo que o Wesley tinha, que o Whitefield tinha, não era o tempo que Spurgeon tinha, não era o tempo que Jesus tinha. É um tempo corrido, a gente dorme pouco, acorda cedo, dorme tarde, tem a vida tomada por um monte de informações, mas precisamos, é o que eu penso, e é isso que é a minha busca, Sérgio, meus amigos, encontrar de tempo em tempo esse tempo. Então, se eu puder dizer honestamente, eu estou muito aquém do que eu queria estar, mas o pouco que eu consegui na relação com ele até agora, eu tenho me mantido de pé nesse tempo de ministério, nesses 40 e poucos anos servindo ao Senhor, nesses 26 anos servindo como pastor, tenho me mantido, de fato, um esforço, isso é um esforço, sim, o esforço da disciplina, no meio da graça, no meio de graça para estar perto dele em relação de intimidade, na oração, na leitura da palavra diariamente, na busca pelo Senhor, na intimidade dos irmãos, na confissão dos pecados, buscando irmãos para estar perto da jornada. Essa tem sido a minha disciplina espiritual nesse tempo de caminhada, Sérgio. Obrigado, Silfarne. Muito obrigado, meu querido. César, permanecimento, a prática das disciplinas, você podia nos ajudar a falar um pouquinho sobre, ainda que resumidamente, porque o tempo já está bem avançado, mas como tem sido na sua vida esse permanecimento nele pela via dos meios de graça, ou disciplinas espirituais? Alguma que você recomenda como uma área em que tem sido extremamente evidente na sua experiência de permanecimento no Senhor? Mas uma das coisas que eu tenho buscado muito, Sérgio, nesse sentido, já busquei até mais um pouco, mas é exatamente fazer esse olhar para uma sociedade como a nossa e buscar elementos que, de fato, destravem a nossa vida da coisa da correria comum e nos apresentem possibilidades de viver essa relação poderosa, transformadora, que nos empresta sentido, que nos dá um norte, né? E uma das questões, para mim, até citando, nessas leituras que já fazia, agora vou provavelmente voltar nesse ano, com um grupo de irmãos que querem, né? Sempre que querem, nunca dá para impor isso às pessoas. Eu vi coisas muito bonitas no exercício dessas leituras e dessas disciplinas. Eu vi transformação de vidas, eu vi
como Deus age na nossa vida, como Deus, de fato, ganha espaço e nós começamos a ouvi-lo de maneira mais mais sensível. Há um desabrochar de sensibilidade no aspecto das disciplinas nesse sentido. E, assim, para citar uma questão contemporânea, como eu estou insistindo, nós vivemos um tempo, Sérgio, eu quero ser rápido por causa do tempo que a gente tem aqui, mas sem ter pressa. Nós vivemos um tempo de acumulação. Fora a pressa do nosso tempo, uma outra condição do nosso tempo é a acumulação. A gente está aí correndo para ter, para possuir, para alcançar, para ter coisas, né? E numa dessas leituras do James Bryan Smith, uma das coisas que ele mencionou e que eu tenho aplicado muito à minha vida e tem surtido um efeito diferente, é exatamente o seguinte: é a doação. Sabe quando você tem a generosidade da doação na sua vida, na sua mão? Por exemplo, pegar alguma coisa que você gosta e dar para um irmão, sem ter motivo, sem ter aniversário, sem ter absolutamente nada, apenas para cumprir um propósito de desapego, para que você não seja um acumulador, quanto mais nesse tempo onde a gente corre tanto atrás de coisas. Então, esse exemplo trouxe para mim coisas que eu jamais imaginei. Então, assim, à medida que eu fui abrindo a mão para algumas coisas, para algumas pessoas, eu fui recebendo de outra forma muito poderosa e aprendendo a descansar em Deus nesse tempo tão corrido, tão louco que a gente tem. E eu não vou falar agora, mas o que eu estou vivendo agora na minha vida, para mim, é fruto dessa caminhada de disciplina, de desaceleração, de descanso, de não acúmulo das coisas, de deixar a vida passar um pouco mais tranquilamente nesse sentido. Então, eu poderia dizer isso aos irmãos. E agora, sem sombra de dúvidas, aos que estão nos ouvindo, busca um pouco mais de atitude na leitura, de livros que, de fato, te ajudem, sabe? Faça da sua vida uma dinâmica melhor um pouco. Eu acho que isso vai ser sempre positivo para nós. Mesmo que não seja uma leitura de assuntos que vão dar resultados imediatos, faça da leitura uma aventura para a sua alma, entendeu? Leia coisas tranquilas também e algumas coisas diferenciadas. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Valmir, companheiro precioso. A sua caminhada com o Senhor, Valmir, eu sei que você serve ao Senhor desde a sua juventude tenra, né? Como é que tem sido aí a permanência nele, o caminhar nele? Como é que as disciplinas têm de alguma maneira, se apresentado como meios de graça para te ajudar a manter-se conectado nele, dando frutos, enfim, vivendo a vida do Senhor? Alguma sugestão, alguma coisa que você quer compartilhar com essa nossa gente boa aí pelo mundo afora, na sua experiência pessoal? Sérgio, eu acredito que da mesma forma que com praticamente todas as pessoas, todos os cristãos, houve momentos que eu vivi de uma forma mais intencional e mais regrada e até metódica as minhas disciplinas espirituais. Eu me recordo de épocas em que eu acordava 4 horas da manhã e eu estudava 1 hora de grego até as 5, depois estudava 1 hora de hebraico até as 6, depois orava até as 7, depois lia a Bíblia até as 8, e eu falei, eu vou ficar fazendo 4 horas de disciplina e tal. Mas são aqueles alvos que a gente coloca, às vezes, até bem intencionado, mas que depois, com o mover da vida, com as circunstâncias, a gente realmente não consegue manter muito além, né? A gente vê os homens mais antigos, de outras épocas, como o Sr. Farney falou, e que o Wesley devia ter mais tempo. Claro, o dia é 24 horas para todos, mas o novo tempo que nós estamos vivendo está nos impulsionando a gastar nosso tempo com coisas que às vezes não são muito importantes. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, e vai de encontro a isso que o César está falando, é a questão da seletividade, sabe, Sérgio? Eu respeito, claro, eu acho que cada indivíduo tem a sua vida. Você tem uma mãe, uma senhora que talvez esteja nos ouvindo aqui, que tem 3 filhos, ou acabou de ter um bebê, e está tentando gerenciar o seu tempo, e tem que trabalhar, e está aí na igreja,
às vezes chega um momento que você está tão envolvido com a obra que você esquece de estar envolvido com o Senhor. Eu me lembro de um amigo meu, certa vez, um pastor muito amigo, não vou mencionar o nome só para não... mas poderia mencionar, porque é uma coisa até muito bonita que ele me ensinou, que ele disse que um dia ele saiu e fez evangelismo, e visitou, e foi na igreja, e fez isso de manhã até de noite. Quando estava chegando em casa à noite, ele virou e falou assim, ai, Senhor, graças a Deus, passei o dia inteiro com o Senhor, né? Aí ele ouviu o Espírito Santo falar com ele assim, comigo não. Você passou com as pessoas, você passou com a igreja, até passou fazendo coisas muito boas, mas comigo mesmo você não dedicou nem um minuto para estar sozinho comigo, conversando comigo, desfrutando da minha presença. Então, eu creio que a grande palavra para o nosso século, para a nossa era, é o que se chama seletividade. Nós temos que aprender a selecionar, ser mais seletivos em o que nós gastamos no nosso tempo. E sem qualquer crítica, nós já fizemos outras lives aqui sobre a questão da internet, da igreja virtual, essa coisa toda, mas a verdade é que se a gente não se disciplinar na seletividade, a gente começa a gastar muito tempo vendo filmes, ou no WhatsApp, ou na internet, e aí acha que não temos tempo para fazer as coisas que deveríamos fazer, e entre essas coisas, inclusive o ócio, entre essas coisas, o que o César falou aí, de parar. Você vai encontrar gente que fala, não, mas eu não tenho tempo. Olha, a Bíblia é clara, há tempo para tudo debaixo do céu e da terra. Então, se nós não estamos encontrando, volto a dizer, respeito, eu sei que existem alguns momentos que a pessoa realmente está debaixo de um momento diferenciado da vida dela, às vezes terminando um projeto, um estudo, um curso, um nascimento de uma criança, uma família que está doente, existe um momento que talvez você esteja precisando pagar uma dívida e necessita trabalhar um pouco mais, fazer umas horas extras, e tudo isso, eu acho que todos nós já passamos por isso, a gente entende, mas isso não pode não pode ser uma realidade da nossa vida. Nós precisamos ser seletivos e, se for preciso, até, olha, por favor, talvez eu seja até apedrejado aqui, hein? Mas se for preciso, parar até com as atividades, às vezes, na igreja, porque tem gente que frequenta tanta igreja e não tem tempo para cuidar nem de si próprio. Ele está no culto na terça-feira, está no culto na quinta, está no jejum de manhã, no domingo, vai para a escola dominical e chega uma hora que ele não tem tempo para cuidar nem dele próprio e nem da sua família. Então, ir para a igreja, por isso, simplesmente pode virar uma religiosidade. Não estou estimulando ninguém a deixar de estar na igreja para estar sozinho, numa disciplina espiritual em casa, mas eu acredito que até nisso nós precisamos aprender a ser seletivo. E a última coisa, só para fechar, Sérgio, abrir a nossa mente. Eu lembro que quando eu cheguei no Tennessee, você deve lembrar disso, Dr. Smith foi que deu uma aula para a gente sobre formation, né, sobre formação, né? E uma das áreas que ele tratava era justamente disciplina espiritual, e eu cometi uma gafe tremenda pela minha ignorância nesse assunto na época e pela deficiência do inglês, que o nosso inglês na época não era tão apurado assim. Eu não sei se você se lembra que ele pediu para a gente fazer um journal, fazer um diário. Um diário, né? E eu fiz durante o mês, e quando chegou no final do mês eu fui apresentar para ele o diário, Sérgio, ele falou assim, mas você só fez 4. Eu falei, sim, 1 por semana. Eu falei, não, o diário é diário. Você tem que fazer esse... É que a palavra no português para a gente é fácil de entender, diário, mas no inglês é journaling, não tem muito a ver. Aí ele falou, não, você tinha que ter feito esse diário, escrito as suas devoções aqui todos os dias. Aquilo para mim foi ridículo no momento, foi constrangedor. Eu me senti assim, porque na cultura vindo do Brasil há 30 anos atrás, fazer diário para mim era coisa de poliana. Vou ser sincero contigo, pô, eu virei uma poliana aqui agora fazendo diário, eu, um homem, fazer diário. Então, segunda sugestão, além de ser seletivo, seja a mente aberta para entender que Deus pode trabalhar nas mais diversas formas, extraculturalmente. Agora, Sérgio, me permita uma participação aqui, só num detalhe, para a gente não acabar dando sugestões que as pessoas interpretem de maneira equivocada. O Valmir falou que a gente muitas vezes pode até tirar dias que a gente não esteja nem num culto público, em comunhão com a igreja, para viver uma disciplina espiritual e até um encontro com a família. Eu acho legítimo. Só tem que ter cuidado, porque nesses tempos eu vejo muita gente fazendo tudo o que pode, menos a comunhão dos santos no templo. A gente tem que ter esse cuidado, porque as pessoas podem se escorar em certas coisas, e eu sei que não foi isso que o Valmir disse, mas apenas para lembrar. Uma das disciplinas espirituais fantástico é, de fato, estar na comunhão dos irmãos, porque ali há coisas misteriosas acontecendo também da parte de Deus. Não, é isso mesmo, César, é isso mesmo, é só ter o equilíbrio, porque às vezes até pastores, inclusive, não estão participando de todas as atividades da igreja.
você mesmo, eu acredito que você não consiga participar de tudo que a tua igreja faça. Se você for participar de tudo que a tua igreja faça, você não vai ter tempo para mais nada, porque as igrejas que têm muitas atividades, têm atividades todos os dias, às vezes à tarde tem irmãs orando, de manhã tem oração. Então é isso mesmo, é o que eu estou falando mesmo, eu concordo com o César, é ter o equilíbrio, mas ser seletivo, né? Também e aprender essa seletividade, né? Nós precisamos muito do Espírito Santo para nos guiar nessa vereda delicada, né? Ser intencional e seletivo, acho que é por aí, né? Mas o mestre nos ajuda, né? É aquele que disse, está em mim, permaneço em mim. Se a gente tomar o propósito firme de aprofundar a nossa relação com ele através das disciplinas espirituais, ele vai nos guiar no processo, porque conhece as nossas limitações. Olha, o ano está começando, meu querido irmão, minha querida irmã. Que tal? Eu sei que resoluções muitas vezes são pulverizadas antes que janeiro termine, não tem problema não. Tente outra vez. Não é? Pode ser que você não consiga realizar todo o escopo das suas intenções de aprofundamento da relação com Deus, mas mover-se na direção dele será sempre a coisa certa a fazer. Não é? Intensificar a sua prática de leitura e meditação nas Escrituras, intensificar a sua prática de confissão, de adoração, de culto ao Senhor na casa de Deus com os irmãos, de amizade, de doação. Eu gostei muito dessa ideia do desapego, César. Nós temos um irmão aqui na igreja local, eu vou citar o nome dele porque é uma coisa muito linda, o pastor Marcos Rosa. O Marquinho, nosso querido irmão, companheiro no ministério, amigo meu, de todos nós aqui, ele tem uma prática, César, na área do desapego que eu acho interessante. Sempre que alguém elogia alguma coisa que ele está usando, ele costuma, na mesma hora, doar aquele objeto para quem fez o elogio. Já vi ele fazer isso algumas vezes. Ô, Marquinhos, que relógio bonito! Ele tira o relógio na hora. Vê se fica bem. Vou elogiar o carro dele. Vou elogiar o carro dele. Viu? Próxima vez que encontrá-lo. E o Marquinhos é um dos crentes mais nobres e mais ricos em Deus que eu conheço, né? Acho que tem muito a ver, né? São práticas assim, né? Que a gente pode incorporar juntamente com o silêncio, a solitude, o diário. Eu gosto muito do diário, viu, Valmir? Entre as disciplinas espirituais, uma das que mais me abençoa é o diário. Já fui mais intencional, preciso revalidar essa prática, mas é muito legal no diário fazer entradas ali a cada dia com as minhas fraquezas, meus pecados, com a palavra do Senhor para aquele momento da minha vida, com as minhas alegrias, minhas vitórias. É muito legal isso, está aqui. Agora, a sugestão, coloque numa caixa com cadeado. Cuidado para Denise não achar esse diário. Depois pode virar um filme, né? Porque já tem o Diário do Vampiro, né? Então pode ser o diário de um pastor também. O diário de um pastor fraco, carente da graça de Deus, que só vence pela misericórdia mesmo, né? Seria um bom título. Gente, vamos terminar. Vou pedir ao meu amigo Sil Farney que nos abençoe concluindo. Mas eu queria, Sil Farney, antes de você finalizar com a oração, eu vou pedir que você ore por mim e por todos nós, para que nesse novo ano que está começando, o Espírito Santo nos ajude a sair da letargia, da indolência e sermos intencionais no permanecimento dele através das disciplinas ou meios de graça, sem, no entanto, descambarmos para os excessos de legalismo, de aceleração exagerada, de exacerbação do mérito humano, né? Deus pode nos ajudar nessa navegação difícil, ele pode nos ajudar. Mas eu quero deixar aqui sugestões, tá? O César já falou aqui de alguns livros muito interessantes, eu quero acrescentar mais alguns aqui finalizando, e o Sifane vai concluir com a oração. Dallas Willard, foi falado aqui pelo César, A Grande Omissão, a editora Mundo Cristão, é uma sugestão de leitura devocional nas disciplinas espirituais. Richard Foster, um clássico, né? A Celebração da Disciplina, editora Vida, mas ele também tem escrito em conjuminância com Emily Grafen, Celebrando as 12 Disciplinas Espirituais, editora Vida também, né? Thomas de Kempis, é um clássico que eu tenho aqui em casa e gosto de visitar de vez em quando, A Imitação de Cristo. Foi escrito... É difícil de achar, hein, Sérgio? Difícil de achar. Eu me adquiri quando morava no Tennessee, do século XV, né? Santo Agostinho, As Confissões, também tem aqui em casa e gosto de revisitar de vez em quando. Há uma expressão nas Confissões, escrita no ano 400, hein, da nossa era. Pois tu nos fizesses para ti, disse Agostinho,
e nossos corações permanecem inquietos até que repousem em ti. Vale a pena ler um livrinho pequenininho, mas com um volume extraordinário. Finalmente, Donald Whitney, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, editora Batista Regular. São sugestões que eu queria acrescentar aqui. Acho que a gente pode até depois colocar no canal, né, gente? Tem como? Tem como, né? Se vocês também quiserem acrescentar sugestões, tem como colocar no texto lá do canal. Boa Se alguém dica. quiser visitar isso. Muito obrigado, Silfarney, Valmir e César. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Dá tempo ainda de curtir o nosso canal, acessar as notificações e inscrever-se se ainda não fez. Vamos orar, meu querido? Quer para orar, ô Sérgio? Ora por mim, Silfarney, para que eu possa comer bastante e não engordar. Não tem jeito. Aí tem que ser a faca da disciplina espiritual, né? Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de compartilhar sobre disciplinas espirituais. Estamos iniciando mais um ano, 2021. Encerramos um ano muito difícil, Pai, 2020, um ano muito tenso, um ano com muitas apreensões, angústias. E queremos pedir ao Senhor que, de fato, comecemos esse ano mantendo um propósito firme, temos disciplinas na relação contigo através da oração, da palavra, da meditação, da renúncia, da doação, do serviço, da solitude, enfim, de várias outras maneiras de podermos nos mantermos firmes no Senhor. Peço nos dê resiliência, nos dê determinação para manter firme o propósito de estarmos buscando crescimento espiritual. Que seja um ano de crescimento para toda a igreja. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, gente. Grande abraço a todos. Aí Deus abençoe. Feliz 2021 para todos.